Olá a todos! Hoje eu trago aqui para vocês uma aula sobre febre reumática. Meu nome é Roberta, eu sou reumatologista e é com imenso prazer que eu trago essa aula para vocês. Não apenas pela importância do tema, já que nós vivemos num país que ainda acontecem casos de febre reumática, ainda que muito menos frequentes, mas porque também é um dos maiores enganos diagnósticos que eu recebo encaminhado por clínicos, né, que estão atuando em postos de saúde ou então no atendimento básico, seja no âmbito privado ou público. E acho importante que todo médico aprenda profundamente sobre a febre reumática. Essa doença é aparentemente simples, que o tratamento é também muito simples, mas que não deixa de ser um grande desafio para todos nós. A febre reumática, então, ela é uma doença inflamatória autoimune que ela acontece geralmente após uma infecção pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A. E ela pode acometer principalmente a pele, as articulações, o coração, principalmente as válvulas cardíacas, mitral e aórtica, e também ela pode causar acometimento neurológico. A incidência dela é variável, ela vai depender muito do fator socioeconômico, portanto é uma doença que nos países de primeiro mundo, nos países desenvolvidos, a incidência dela é muito baixa, é quase que inexistente, não é um grande problema de saúde pública. E nos países em desenvolvimento já não, ela é muito prevalente e dependendo das áreas, regiões com mais necessidade ou regiões com menos acesso a um bom serviço de saúde, acaba padecendo mais e tendo maior número de casos. Os quadros agudos, eles são raros, quando consideramos adultos acima de 30 anos, geralmente ela vai acontecer, então, em crianças e adolescentes dos 5 aos 14 anos. As complicações cardíacas, geralmente tardias, elas vão acontecer em até 60% dos casos dos países endêmicos. E elas são a grande causa de preocupação, pois estarão relacionadas à mortalidade da doença. Bom, a fisiopatogenia. Na fisiopatogenia da febre reumática, eu não me preocupei muito em aspectos detalhados sobre exatamente o mecanismo de interleucinas e das células do sistema imunológico. Mas eu tentei explicar um pouco para vocês sobre como essa doença acontece de uma maneira mais simples, porque eu acredito que essa fisiopatogenia, ela é possível de cair numa prova, ela é uma fisiopatogenia muito conhecida, muito discutida, muito debatida, e eu acho que ela tem chances de cair numa prova, por isso eu trouxe um aspecto mais provável de se cobrarem. Mas basicamente, nós teremos uma ativação do sistema imune após uma infecção pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A. Então, nós teremos tanto indivíduos que são geneticamente predispostos a desenvolver essa resposta imunológica e quanto também um forte padrão familiar. Existem dados em gêmeos que mostram isso, que comprovam isso, que realmente talvez exista um padrão familiar que acabe sendo um risco para o surgimento da febre reumática. Ela é uma resposta humoral e celular e ela ocorre, então, geralmente após essa infecção estreptocócica. O que acontece, no geral, é o próprio mimetismo molecular. Então, pense que existem epítopos que são compartilhados tanto do hospedeiro quanto do agente, no caso o estrepto beta-hemolítico do grupo B, do grupo A. E aí eu crio anticorpos no meu corpo contra esses epítopos do estreptococo que acabam fazendo mimetismo, por
por serem epítopos que se parecem muito no meu corpo, os meus anticorpos acabam atacando o próprio corpo também. Isso se chama uma reação cruzada. Sendo assim, nos casos de artrite, geralmente a gente vai ter, principalmente por depósitos de imunocomplexos, mas mediando toda essa inflamação. Na Coreia, né, a chamada Coreia de Sydenham, ela acontece por conta de anticorpos que se ligam tanto à membrana basal dos gânglios neuronais, quanto dos próprios neurônios em si. Já os nódulos subcutâneos e o eritema marginatum, eles vão ocorrer por anticorpos que se ligam à queratina. Além disso, a gente vai ter anticorpos antimiosina e antilaminina que irão agir nessa doença e causar os seus danos. Nós temos aqui, então, uma demonstração dos imunocomplexos que vão se depositar no tecido da articulação, tanto na membrana sinovial quanto na cartilagem, e esses imunocomplexos acabam desencadeando respostas inflamatórias. E aqui, o próprio streptococo em si, causando a infecção na faringe, no epitélio da faringe, e no momento em que ele entra e ele é apresentado para o linfócito B, esse linfócito B, ele vai produzir, então, esses anticorpos, que teoricamente seriam para atacar estes antígenos, mas que no fim acabam fazendo a reação cruzada com várias partes do organismo, né? Especialmente coração, células do sistema nervoso, as articulações e também a pele. Existe também uma resposta celular por ativação de linfócitos T no momento em que o macrófago é ativado e por Toll-like receptor ele acaba ativando esse linfócito e ele também vai intermediar essa resposta imunológica. E quais são as principais manifestações clínicas, então, da febre reumática? Bom, a febre reumática, ela é uma doença que principalmente vai causar febre, mais algumas manifestações sistêmicas, tá? E essas manifestações poderão variar de doente para doente. Geralmente, os episódios agudos da febre reumática, eles vão acontecer por recaídas. E a cada recaída que o paciente tiver, vai aumentar o risco desse paciente desenvolver a doença cardíaca. Então, pense assim, eu tenho um paciente que ele é exposto ao streptococo, a infecção para o streptococo é ativado o sistema imune e ele desenvolve as manifestações. Ele resolve, ele é tratado, enfim, resolve aquela infecção, foi ativado o sistema imunológico e ele novamente perde essa ativação. Passa um tempo, ele tem uma nova infecção, ele volta a ter novos sintomas agudos por conta dessa nova infecção pelo streptococo e novamente desencadeia mais o sistema imunológico. A cada ciclo que isso acontece, a gente vai aumentando o risco do paciente ter a doença cardíaca. E por que a gente fala tanto da doença cardíaca na febre reumática? Ora, a cardite ela é a mais importante das manifestações maiores da febre reumática. A gente chama de manifestação maior e logo vocês vão ver porque existem as manifestações maiores e as manifestações menores pelos critérios diagnósticos de Jones. E ela geralmente, a cardite vai estar presente em 50% a 70% dos episódios. Os principais sinais clínicos, então, desse paciente no quadro agudo é que ele pode apresentar uma cardiomegalia, um novo sopro valvar, ou mitral, ou aórtico. Ele pode ter ainda um derrame pericárdico e por conta de todo esse acometimento, ele pode até desenvolver um quadro de insuficiência cardíaca congestiva. O acometimento cardíaco, ele poderá ser subclínico, né? E geralmente isso acontece com uma determinada frequência,
ou então o paciente tem apenas um sopro muito leve e passa até despercebido na ausculta cardíaca. E você deve pensar que ele não deixa de ser menos importante, porque a cada recaída pode ir aumentando mais e mais a lesão dessa válvula. Lembrar que a cardite, ela é o grande fator que pode gerar incapacidade e óbito nesses pacientes com febre reumática. Outras manifestações que podem acontecer é a poliartrite, também uma manifestação maior. Ela é migratória, geralmente. Ela cursa em grandes articulações, ela tem intensidade variável. Na poliartrite, já é uma manifestação que é mais, vamos dizer assim, mais fácil de se resolver. Não é aquela artrite erosiva, aquela artrite que a longo prazo vai deixar sequelas, como a gente se preocupa tanto nos casos de artrite idiopática juvenil, por exemplo, que acontecem nas crianças. Já os nódulos subcutâneos são as manifestações maiores que acontecem na pele, juntamente com o eritema marginato. Eles são geralmente firmes e indolores e eles ocorrem principalmente nas porções das extensoras das juntas, né? O eritema marginato, ele geralmente é indolor, ele não coça, ele é não pruriginoso e ele se localiza principalmente no tronco e nas regiões proximais dos membros, tá? É importante lembrar que esse eritema marginato, ele geralmente é uma lesão transitória, que aparece e some, e ele pode aparecer assim como um halo serpiniginoso com uma área hipocorada central. Ele também é importante que você lembrar que esse eritema, ele deve ser feito o diagnóstico diferencial com outras doenças que poderão causar essas lesões semelhantes. No caso da coreia, ela é conhecida como a coreia de Sydenham ou a doença de São Vito e é uma manifestação maior do sistema nervoso central. Bom, geralmente são quadros de manifestações abruptas, de movimentos involuntários, não ritmados, associados a uma fraqueza muscular e geralmente o paciente também acompanha de muita instabilidade emocional. Até pode acontecer dela ser a única manifestação nesses pacientes, o que torna o diagnóstico um pouco mais difícil e porque você vai ter que fazer diagnóstico diferencial com outras doenças neurológicas que poderão dar esses movimentos coreiformes. Lembrar que para o diagnóstico da febre reumática não existe um exame complementar específico, aquele exame padrão ouro, tá? Você vai usar, na realidade, para diagnóstico, os critérios de Jones. Eles já foram revisados 2 vezes. Primeiramente foram publicados em 1944 e a última revisão foi em 2015. E o interessante dessa última revisão é que ela colocou uma estratificação de grupos de risco de acordo com a incidência dessa doença em escolares, tá? Na faixa etária de 5 a 14 anos. E ela também coloca como grupo de risco uma incidência de cardite reumática crônica, de acordo com o grupo etário. Então, vamos supor, se eu tiver mais de 2 casos de febre reumática por 100 mil escolares, eu vou considerar esse paciente de alto risco. E se eu tiver mais de 1 caso por 1000 por ano de doença cardíaca pela febre reumática, eu vou acabar tendo também uma população de alto risco. Então, aqui está o critério de Jones, e a gente deverá somar, então, 2 critérios maior, será diagnóstico, ou 1 critério maior, mais 2 menores, será diagnóstico também. E esses critérios, eles são importantes de serem aplicados, tá? Para a identificação do quadro clínico. A Associação Americana de Cardiologia, ela acabou colocando também, nessa última revisão que eles fizeram em 2015, o ecocardiograma
como indicado para todos os pacientes que tiverem o diagnóstico fechado por esse critério de Jones. É muito importante que a gente entenda isso, porque muitas vezes a doença cardíaca ela é silenciosa. Portanto, muitas vezes você vai fazer o diagnóstico dessa doença numa UBS, numa comunidade, numa visita, né, na casa do paciente. Mas você tem que pensar que você deve dar a chance desse paciente fazer a investigação pelo ecocardiograma para que seja identificado se existe ou não lesão valvar e a partir daí você vai definir o tratamento desse paciente e, com certeza, alterar completamente o prognóstico da vida dele. Dos critérios maiores, então, nós teremos a cardite, a artrite, a coreia e as manifestações cutâneas, que poderá ser o eritema marginato e os nódulos subcutâneos. E dos critérios menores, nós teríamos, então, uma poliartralgia, é aquele paciente que tem dor articular, mas quando você vai examinar, você não consegue identificar edema, derrame articular por si só. Geralmente ela pega grandes articulações, então o joelho, o tornozelo fica grande, não é tão difícil assim de você identificar isso, né? A presença da febre, alterações inflamatórias vistas nos exames laboratoriais, no PCR e na VHS, e também se houver alterações eletrocardiográficas. Então eu vou somar esses critérios e a partir daí eu vou encaminhar o meu paciente ou não para o ecocardiograma. Bom, além disso, o que eu posso fazer, nos casos de dúvidas, é confirmar se aquele paciente que está apresentando sintomas da doença aguda, seja uma artrite, seja um nódulo subcutâneo ou a coreia, eu deverei investigar se esse paciente, talvez, ele tenha alguma evidência de infecção por estreptococo recente. Isso vai me ajudar no diagnóstico, tá? Lembrando, só a presença do ASLO, que geralmente é o que a gente mais pede, que é a dosagem do anticorpo antistreptolizina O, não é suficiente para você fazer o diagnóstico de febre reumática, ok? O paciente precisará ter as manifestações clínicas da doença. Mas, se o paciente está com a infecção ativa, a cultura de orofaringe vai me indicar o germe, certo? Poderei fazer teste rápido, também para detecção dos antígenos, e eu poderei fazer a dosagem, então, do anticorpo antistreptolizina O. Qual que é a importância da dosagem desse anticorpo? Esse anticorpo, ele dura mais. Então, aquele indivíduo que teve a doença, que a primeira manifestação clínica de fase aguda que ele teve foi a coreia, geralmente ela vai ser um pouco mais tardia do que a própria infecção estreptocócica em si. Se ele não tem outros sintomas e tem apenas a coreia, o fato de eu identificar o ASLO elevado me ajuda. Por quê? Porque significa que há algum tempo atrás ele teve a infecção pós-estreptocócica. Como a coreia demora um pouco mais para se manifestar, talvez se nesse indivíduo eu fizer apenas a cultura da orofaringe, eu não vou conseguir identificar o germe. Bom, então aqui já dito, as provas inflamatórias são importantes, fazem parte, inclusive, do critério diagnóstico, ele ainda poderá ter alterações no hemograma, e o ecocardio inquestionável, tá? Todo paciente, então, deverá ser submetido ao ecocardiograma, tá? Fez o diagnóstico, fechou os critérios de Jones, solicite um ecocardiograma para esse paciente. Hoje em dia a gente tem acesso, mesmo no público, a esse tipo de exame. Então, exija isso, faça isso. É aqui que está o ponto-chave que foi revisto pelos novos critérios da American Heart Association e que ela nos traz, que é o que vai fazer diferença. Porque muitas vezes na ausculta cardíaca a gente não vai conseguir identificar o novo sopro. E o tratamento, então, da febre reumática?
Bom, o tratamento vai ter 2 pilares. Primeiro, eu vou fazer a erradicação do agente causador. Eu preciso tratar rapidamente esse paciente com febre reumática. Esse é o primeiro ponto e é indiscutível. Por quê? Pense o seguinte, quanto antes eu tratar esse paciente adequadamente, menor a chance de a presença dos epítopos, do estreptococo na circulação do paciente, desencadear a manifestação autoimune, iniciar o sistema imunológico, ativação do sistema imunológico pelo mimetismo. Quanto mais rápido eu agir, menor a chance desse trigger, desse gatilho em cima do sistema imunológico, ok? E o paciente, ele deverá ser tratado, de preferência com a benzetacil. Gente, a benzetacil, por que a gente faz tanta questão da benzetacil na febre reumática? Na realidade, é para garantir a adesão ao tratamento, tá? Quando se trata de tratar criança, e quem é mãe, quem é pai sabe disso, às vezes não é fácil você dar um antibiótico para a criança na hora certa, de 8 em 8 horas, ela vomita, ela cospe, ela não quer tomar. Então, isso acaba diminuindo a eficácia do tratamento, tá? Então, nós vamos ter, sim, a preferência pela benzetacil. Por quê? Porque eu sei que aquele paciente, com aquela amidalite, foi, enfim, tratado e pronto. A benzetacil irá agir dentro de 21 dias e irá resolver a situação. Não tem por que a gente não fazer a benzetacil, exceto em alguns casos. Então, vão ter casos onde o paciente não pode tomar uma medicação intramuscular. Ele é um paciente anticoagulado, ou ele é um paciente que tem uma coagulopatia de base, uma hemofilia, enfim, tá? Então, nesse paciente eu não vou poder fazer uma aplicação de benzetacil nele, é óbvio. E aí eu vou dar preferência para medicações orais. E quais seriam elas? Principalmente a penicilina V, a PenV e a amoxicilina, ok? Então, lembrando, quando eu passo para a medicação oral, a conversa com os pais ou com o próprio paciente, eu digo pais porque geralmente vocês vão tratar crianças e adolescentes, ela deve ser uma conversa, você deve tomar um tempo da sua consulta para conversar com o pai. Falar, olha, é importantíssimo que esse remédio seja dado por todo o período indicado, no horário correto, porque isso é o que vai garantir a eficácia do tratamento, tá? E naqueles pacientes que são alérgicos à penicilina. Isso é uma situação comum, né? Não é raro você encontrar pacientes que tenham alergia à penicilina. E as drogas, então, que irão, vamos dizer, ser substitutas dos penicilâmicos, serão, então, a eritromicina e a azitromicina, tá? E para as manifestações clínicas que vão acontecer nos pacientes com a febre reumática. Para artrite, se um paciente tem puramente artrite, o uso de anti-inflamatórios, ibuprofeno, em si, você pode usar naproxeno, eles vão resolver geralmente, tá? Então, lembrando, a artrite geralmente são quadros leves, elas poderão ser um pouco mais graves, mas dificilmente eles são quadros que você vai precisar de imunossupressores, eles não são quadros que vão evoluir com erosões, com deformidades. Então, geralmente basta o uso de anti-inflamatórios, é um tratamento sintomático mesmo. Já para cardite, você deverá dar prednisona. Na apostila de vocês, eu indiquei como fazer essa dose. Você deve fazer uma dose em desmame, você vai começando doses maiores, e aí de tempos em tempos você vai reduzindo paulatinamente a dosagem da prednisona, tá? E para a coreia, geralmente a haloperidol e o ácido valproico são drogas que simplesmente resolvem o problema, tá? Os nódulos subcutâneos, a gente não falou aqui, e o eritema marginato
são geralmente autolimitados e você não precisa dar nada especial para eles, tá? Então, voltando no tratamento, sobre o que a gente falou, mais importante, o tratamento da infecção pelo estreptococo, né? Principalmente as faringoamidalites. Isso vai ser a profilaxia primária da doença. Quer dizer, o paciente teve a infecção, ele prontamente deverá ser tratado, tá? Isso é indiscutível. Então, naqueles países, naquelas comunidades que não têm acesso fácil ao antibiótico, que não têm acesso fácil ao serviço de saúde por algum motivo, ou por comunidades que são menos assistidas de alguma forma, serão comunidades que terão maior incidência da doença, exatamente pela falta desse tratamento de profilaxia primária, já lá, logo no início da doença. E a profilaxia secundária? Bom, essa é indicada para um uso periódico, por longo prazo de antibióticos, para impedir a recidiva de febre reumática. Então, estes pacientes que vão receber a profilaxia secundária são pacientes que já tiveram o primeiro surto, que já tiveram o primeiro quadro agudo de febre reumática com alguma manifestação, seja artrite, seja manifestação cutânea, seja coreia, seja cardite. Ok? Tive um paciente, fiz um diagnóstico de febre reumática, esse paciente deverá entrar na profilaxia secundária. Fazer um longo prazo de tratamento para que ele não tenha novos surtos, ok? A cada novo surto, esse paciente poderá ter maiores acometimentos e novas ativações do sistema imunológico. Então, eu deverei prevenir esses novos surtos. E como é que eu vou fazer isso? Essa profilaxia secundária vai mudar de acordo com o tipo de manifestação que esse paciente teve no surto anterior, tá? Se eu tenho um paciente que ele não teve cardite, eu fiz um ecocardiograma dele, as válvulas cardíacas estão normais. Ora, esse paciente deverá ser tratado até os 21 anos de idade, com benzetacil a cada 21 dias, ok? Tá escrito lá o esquema de antibióticos, de outros antibióticos no texto para vocês. Ou então, ele poderá ser tratado até 5 anos após o último surto, tá? Isso vai ser o que durar mais, ok? Então, se eu calcular a idade do paciente até os 21 anos e der menos de 5 anos, eu deverei tratá-lo por 5 anos, independente que esses 5 anos acabe nos 22, 23, 24 anos, ok? E nos pacientes que tiveram cardite com uma lesão moderada grave? Esses pacientes são os pacientes do pior cenário. São os pacientes que mais chamam a nossa atenção, tá? Então, aqui, os pacientes deverão ser tratados até os 40 anos, ou então até 10 anos após o último surto, o que durar mais. Porém, se esse paciente, vamos supor, morar numa área de alta incidência, ter condições de acesso à saúde muito precárias, esse paciente tiver epidemiologicamente muito exposto à infecção pelo estreptococo, esse paciente talvez será indicado para uma profilaxia para o resto da vida, ok? Geralmente, quanto mais adulto, quanto mais o tempo passa, menor a chance desse paciente ter a infecção pelo estreptococo. Mas dependendo da condição com que ele vive, nem sempre isso acontece. Então, vai ter que ser analisado caso a caso. São sempre decisões difíceis de nós tomarmos, até porque a benzetacil, ela é uma injeção que dói, que as pessoas, ninguém gosta de tomar, a cada 21 dias, realmente é um tratamento pesado. Então, é uma decisão sempre muito difícil para nós médicos.
Eu, pelo menos, julgo muito isso. E os pacientes que tiveram uma cardite e que apresentam uma insuficiência mitral leve, ou então, assim, apresentaram alguma lesão valvar aguda, mas que se resolveu. Aí são casos que nós tivemos o acometimento cardíaco, mas que não foi tão grave assim. E aí, para esses pacientes, eu posso fazer uma profilaxia até os 25 anos ou até 10 anos após o último surto. Vou considerar o que doar mais, né, um maior período. Mas eu deveria estar sempre atenta com esse paciente, ok? Bom, a febre reumática, ela é, portanto, uma causa comum de doença cardíaca adquirida em crianças. Ela é mais prevalente em países em desenvolvimento. Nós devemos, então, lembrar que a profilaxia primária é o aspecto, é a ação mais importante que nós, promotores da saúde, deveremos ter, independente se nós formos agentes, se nós formos gestores, se nós formos o médico que está lá atendendo a comunidade, o médico da família que está recebendo esse paciente. Eu devo sempre pensar em tratar o mais rápido possível e da maneira mais eficaz os casos de uma faringoamidalite aguda que eu suspeito que seja infecção pelo estreptococo. Se eu tiver como confirmar o agente, melhor ainda. E é importante também termos estratégias de tratamento que estratifiquem essas populações de risco. Então, isso é uma ação, geralmente, de governos, tá? Porque dentro de uma mesma cidade, eu posso ter diferentes populações, certo? E eu devo identificar quem são essas populações de maior fragilidade que estão mais expostas e ter iniciativas em cima delas. Além disso, fundamental que você tente confirmar, como eu disse, né, a infecção estreptocócica e, principalmente, aumentar o acesso ao ecocardiograma. Isso é o que vai fazer diferença no final da história, no prognóstico dos nossos pacientes. Pensou em febre reumática? Fez o diagnóstico de febre reumática? Solicite o ecocardiograma, tá? Não pense em economia, não pense em dificuldade de acesso, não pense em simplesmente que esse paciente talvez não precise, ou que o quadro foi leve, ou que você julgou que ele sarou rápido e ele passou daqueles sintomas da fase aguda rapidamente. Faça o ecocardiograma para todos os casos que você diagnosticar pelos critérios de Jones. Os acessos aos serviços e tratamentos é inquestionável, né? Isso sempre deverá acontecer. Por enquanto é só. Eu agradeço a todos essa aula. Acho que é uma aula muito importante. Eu acho que a mensagem que ela traz é muito importante, principalmente quando nós moramos num país que ainda existem regiões mais frágeis e mais suscetíveis a essa doença. É nesse momento, é com essa clareza que eu termino essa aula e que eu desejo que vocês, nas suas futuras profissões, nos seus futuros empregos, quando vocês enfrentarem dificuldades no tratamento da saúde e tiverem com comunidades carentes, você pensem muito em tudo que a gente falou. Tanto sobre o diagnóstico, sobre a investigação, sobre o tratamento. Isso vai fazer a grande diferença na vida de vocês, é o que vai diferenciar vocês como excelentes profissionais. Obrigada.